em São Francisco ou desfrutar de umas férias paradisíacas nas Ilhas Maldivas, lembre-se de levar sua melhor câmera. Se esses estudos estiverem corretos, só poderemos nos lembrar de como essas cidades eram através de fotos e vídeos. E embora a Atlântida seja apenas ficção, algumas grandes cidades podem ter um destino semelhante ao da cidade lendária por causa do aumento do nível do mar. Vulcões, terremotos e a própria negligência humana também são ameaças para outras cidades. Eu sou William Toffoli, narrador do canal Mistérios do Mundo, e hoje vou mostrar algumas cidades e até países que correm sério risco de desaparecer nas próximas décadas ou séculos. Antes de continuar, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no Mistérios do Mundo e ative as notificações. Principal centro cultural, comercial e financeiro do norte da Califórnia, a enorme cidade de São Francisco é uma das mais ricas dos Estados Unidos, mas vive sob a constante ameaça de um mega terremoto potencialmente devastador que pode atingir a Califórnia a partir de uma gigantesca rachadura na chamada Falha de San Andreas. Resultado da movimentação de duas placas tectônicas que trazem instabilidade sísmica à região. Segundo estudos, existe uma chance de 75% de um terremoto de até 9 graus na escala Richter atingir a cidade até 2086. Enquanto mais de 113 anos se passaram sem um grande terremoto na falha, uma tragédia pode acontecer amanhã, na próxima semana ou daqui a décadas. Quando acontecer, centenas de milhares, se não milhões de pessoas sentirão o chão tremer como nunca sentiram antes. Figurando entre as cidades mais românticas do mundo, Veneza está afundando. O fato foi reconhecido como uma questão importante décadas atrás, quando os cientistas perceberam que o bombeamento de água subterrânea sob a cidade, junto com a compactação do solo por séculos de construção, estava causando o assentamento da cidade. Além disso, causas naturais também ameaçam o futuro da cidade. A placa do Adriático, onde fica Veneza, está se subdividindo sob as montanhas dos Apeninos e fazendo com que a cidade e seus arredores afundem ligeiramente. A compactação dos sedimentos sob Veneza também é um fator, além do óbvio aumento do nível do mar causado pelas alterações climáticas. Mas tudo está acontecendo bem lentamente. O estudo mais recente sugere que Veneza está afundando a uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano, e se continuar nesse ritmo, nos próximos 20 anos, afundará cerca de 80 milímetros em relação ao nível do mar. Se Veneza vai demorar para afundar, a capital do México, uma das cidades mais povoadas do planeta, não deve ter a mesma sorte. Algumas áreas da região metropolitana, que possui mais de 20 milhões de habitantes, chegaram a afundar até 40 centímetros por ano. E estima-se que a cidade tenha caído 10 metros em um século. Hoje, a taxa se estabilizou em 7 centímetros, que ainda é alta. Mas por que isso está acontecendo se a cidade não está nem perto do litoral? O município foi erguido pelos astecas, em cima do lago Texcoco, no ano de 1325. Com a colonização espanhola, o processo de aterramento da bacia foi acelerado devido à exploração desenfreada dos recursos naturais e, com o aumento da população desde os anos 40, tem sido necessária a extração de água subterrânea. Isso, aliado com um ritmo frenético de construção, sobrecarregou o solo argiloso, que se contrai e fragiliza quando a água é retirada. O supervulcão de Campos Flegrius, próximo da cidade italiana de Nápoles, tem dado indícios de que uma grande erupção pode ocorrer no futuro. Os cientistas dizem que o vulcão, adormecido há 500 anos, só deve explodir nos próximos séculos, representando uma ameaça para a cidade histórica de quase 1 milhão de habitantes. O vulcão de Campos Flegrius está a apenas 30 quilômetros do famoso Monte Vesúvio,
cuja explosão destruiu e petrificou a cidade de Pompeia no ano 79. Estima-se que Pompeia tinha cerca de 20 mil habitantes e estava localizada a cerca de 8 quilômetros do Vesúvio. O Fiord Grande é um dos mais bonitos da Noruega. Em média, 700 mil turistas se reúnem para ver a paisagem de tirar o fôlego. No entanto, poucos turistas sabem que esta é a montanha mais monitorada do mundo. Um deslizamento de terra que dá origem a um tsunami é o pesadelo de qualquer habitante local. Quando isso vai acontecer, é a grande questão. Com 900 metros de altura, essa montanha parece como qualquer outra. Mas ao longo do lado da montanha existe uma fenda de 700 metros de comprimento e 30 metros de largura. E a cada ano, a fenda aumenta 15 centímetros. O medo de todos é que a fenda cresça tanto que enormes blocos de rochas se desprendam e caiam no mar, o que, segundo os geólogos, causaria um tsunami de até 80 metros, varrendo Diringer e outras comunidades próximas. O desastre foi retratado no filme norueguês A Onda, de 2015. A cidade de Beresnik, localizada nos Montes Urais e que abriga 150 mil pessoas, está afundando lentamente. Construída diretamente em cima de uma mina de potássio, prática comum nos tempos soviéticos, vazios profundos foram deixados sob a cidade em 1986. Os tetos dessas enormes cavernas subterrâneas são sustentados apenas por paredes e pilares de sal. Em 2006, quando uma nascente de água doce começou a fluir para a mina, dissolveu os pilares de apoio e parte da cidade desabou. Uma grande parte dos distritos residenciais e comerciais da cidade está sendo afetada pelos buracos que insistem em surgir. O maior deles, apelidado de O Avô, tem quase 400 metros de diâmetro e mais de 200 metros de profundidade. A situação é constantemente monitorada e o solo da cidade afunda vários centímetros por ano. Mais de 10 milhões de pessoas vivem atualmente em Jakarta, capital da Indonésia. A cidade que está afundando mais depressa que qualquer outra no planeta. A megacidade está afundando até 15 centímetros por ano devido ao bombeamento excessivo de água subterrânea, o que cria uma mudança na pressão e no volume, fazendo com que a terra afunde. A água encanada não é confiável, tampouco está disponível na maioria das regiões. Assim, as pessoas não têm escolha a não ser recorrer ao bombeamento de água dos aquíferos subterrâneos. Como a cidade é costeira, o oceano deve inundar grandes partes da metrópole nas próximas décadas. O governo indonésio aprovou recentemente um plano para mover a capital a 160 quilômetros de sua localização atual na ilha de Java, a fim de proteger seus 10 milhões de habitantes das inundações. A mudança levaria cerca de 10 anos e custaria 33 bilhões de dólares. Essas ilhas paradisíacas localizadas no meio do Índico são um dos mais luxuosos destinos de férias do planeta. Mas toda essa beleza está ameaçada pelo aumento do nível dos mares, impulsionado pelo aquecimento global. O ponto mais alto das quase 2.000 ilhas que compõem o país arquipélago fica apenas 2,4 metros acima do nível do mar. E se esse nível continuar subindo, como mostram as previsões, muitas ilhas vão se tornar inabitáveis nas próximas décadas. De fato, se o aquecimento global não for combatido, o aumento do nível do mar será uma ameaça para milhares de cidades costeiras ao redor do mundo. A maior cidade litorânea do Brasil, o Rio de Janeiro, não ficaria de fora da lista. Se a temperatura média global aumentar em apenas 2 graus, estima-se que os mares podem aumentar até 5 metros, embora previsões mais conservadoras estimem que o aumento seria de até 2 metros. Entre outras grandes cidades brasileiras que seriam inundadas por esse aumento do mar estão Belém, Fortaleza, Recife e Porto Alegre.
Ao redor do mundo, outras grandes cidades como Nova York, Houston, Miami, Amsterdã, Sydney, Roma, Xangai e Alexandria também ficarão inundadas se nada for feito. Bilhões de pessoas em todo o planeta podem ser afetadas nas próximas décadas ou séculos se nada for feito. Cidades que outrora já foram sinônimos de riqueza e desenvolvimento podem se tornar enormes cidades fantasmas consumidas pelos elementos da natureza.